Graça e paz, igreja. Diga amém aí do outro lado. Você percebeu, né? Agora a gente está de plataforma nova. Isso é coisa de Deus, gente. Coloque aí, escreva aí nos comentários. Obrigado, Jesus. Eu quero agradecer também a nossa equipe de mídia. Está tudo aqui funcionando, graças a Deus, a todo vapor. A gente tem aqui um bocado de tecnologia hoje à nossa disposição, gente. E parte disso a gente também agradece ao esforço da nossa equipe de mídia. Temos 3 câmeras aqui trocando, eu já não sei para onde eu olho direito aqui. Tenho 3 opções de lugares para olhar. Vocês vão ver esses recursos novos aí sendo usados ao longo do culto, tarja com tema, texto aparecendo aí, imagens que a gente vai usar ao longo da mensagem. Coisa maravilhosa, né? Estou muito feliz por mais essa implementação aí, como eu falei, coisa de Deus, né? Eu queria que você cumprimentasse alguém com quem você está aí assistindo o culto. Talvez você está assistindo o culto com a sua família. Se você está com a sua família, diga uma palavra aí de encorajamento à sua família, tipo, Deus te abençoe. Diga assim que alegria a gente está aqui, vivo, né? No momento de pandemia, pico de pandemia em Pernambuco, a gente está vivo. Isso significa que Deus lhe deu mais uma chance de adorá-lo nesta noite. Reunidos, nem que seja assim, eu cá, vocês aí, mas todos reunidos num só espírito, na intenção de cultuar o nosso Deus. Olha só que maravilha. Gente, como vocês estão assistindo aí pela plataforma do YouTube, significa que fica mais fácil você projetar a imagem na sua televisão, se você tem uma Smart TV, né, para você assistir o culto aí numa tela maior, tá bom? Então, se você quiser fazer isso, faça, vai ser muito, muito bacana, ajuda na sua concentração, é melhor ainda do que assistir pelo celular. Especialmente se sua televisão é uma televisão Smart TV grandona, né? Você vai ver todo mundo aí bem grandão aqui, tanto eu quanto o pessoal do louvor. Talvez você já estava assistindo pela televisão, né? Então já viu todo mundo aí maior. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, pôr uma das suas mãos na sua Bíblia, repetir comigo como a gente faz a cada domingo, quem está aqui na nave e quem assiste de casa. Feche os seus olhos e repita comigo estas palavras, tá? Diga assim: Senhor Jesus, essa é a tua palavra, eu creio no que ela diz que eu creia, eu sou quem ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e abro os meus olhos, meu Deus, para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Agora me deixe continuar a oração. Meu Senhor, assim como a chuva não cai na terra e ela não volta sem que antes ela enxague a terra, sem que antes ela alimente a semente, para que a semente floresça e para que a semente dê o fruto que ela tem que dar e traga o pão para as mesas a quem o Senhor quer favorecer. Da mesma forma que a tua palavra hoje não volte vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, Senhor. Envia a tua palavra para cada um dos lares nesta noite que estão nos acompanhando. Que as pessoas neste exato momento sintam o teu toque de paz e de vida e de alegria. Traz o teu bálsamo de cura também, Jesus. Eu declaro toda a dependência que eu tenho do Senhor, que eu seja nesta noite mais uma vez o teu chofar, Senhor. O teu instrumento sopra vida, Senhor, através da minha boca para as pessoas. Que o teu Santo Espírito ilumine a tua palavra e que ela chegue ao solo fértil de cada coração. Que cada coração nesta noite seja um solo fértil, meu Deus, a florescer até a eternidade. Meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu declaro a minha dependência do Senhor. E se eu falar alguma coisa que eu não devo, que os meus irmãos esqueçam, que fiquem somente com aquelas palavras que vêm direto do céu, da tua dadivosa mão, Senhor. Precisamos muito do Senhor. Pai, como é bom te cultuar presencialmente, todos juntos, sentindo o calor do outro, a mesma sinergia. Mas esses dias são dias difíceis, são dias desafiadores. Dias em que se faz necessário a gente estar separado por uma tela, mas juntos em espírito,
Abrevia os dias de pandemia para que a gente possa voltar a cultuar, Senhor, aqui junto, bem junto, sentando bem do lado do outro, podendo encostar, abraçar, beijar, como a gente fazia há tempo, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco, Espírito Santo. Continua soprando vida e vida em abundância, Senhor. Eu sinto a Tua presença neste lugar. Eu sinto o Senhor passeando nesta nave, do mesmo jeito que eu senti no domingo passado. O Senhor está aqui, e o Senhor está do outro lado, nas casas também. O Senhor está em cada casa, e eu sei que meus irmãos já conseguem sentir a Tua presença. Obrigado, Jesus, em Teu nome eu oro. Amém e amém. Deus nunca quis, meu irmão, minha irmã, que Israel escolhesse, muito menos exigisse um rei. Deus nunca quis isso, nunca quis. Por outro lado, se isso tinha que acontecer, e teve que acontecer de todo jeito, é melhor que esse rei fosse escolhido por Deus, fosse escolhido a dedo, pelo dedo de Deus. Com essa frase, eu tenho certeza que você já sabe de quem eu estou falando, não sabe? Isso mesmo, do rei Davi. Se você respondeu rei Davi, você acertou. Estou falando dele, Davi. Escreva aí nos comentários, só para eu saber que você, para eu saber não, porque eu não vou saber, o pessoal da mídia que vai saber, eu não estou olhando, mas escreva aí nos comentários, Davi, para o pessoal da mídia saber, constatar que você está acompanhando. Davi é o personagem, meu irmão, minha irmã, mais mencionado da Bíblia. Você sabia disso? O nome de Davi aparece nada menos que 1100 vezes. E ele escreveu 73 salmos, olha só quantos salmos. E nos 30 séculos, desde a morte dele, a figura dele tem sido pintada, tem sido esculpida, idealizada e imortalizada. Até hoje, pais e mães do mundo inteiro dão o nome dos filhos deles de Davi. Se você tem um irmão, um familiar, um amigo, se conhece alguém chamado Davi, escreva aí, eu conheço. Porque tem muita gente mesmo, que conhece algum Davi. Talvez pessoas que estão aqui na nave, também da igreja, a nossa equipe de produção aqui conhece alguém chamado Davi. Levanta a mão o pessoal daqui que conhece pelo menos um Davi. Tem 2 pessoas que levantaram a mão. Eu conheço um Davi, mais de um Davi. O currículo de Davi é bem rechonchudo e intrigante também. Escute aí o currículo de Davi, um breve currículo de Davi. Filho de Jessé, pastor de ovelhas. Quando adolescente, ele foi pastor de ovelhas, ele foi músico da corte de Saul, abatedor de gigantes, melhor amigo de Jonatas, você vai lembrar disso, um herói de milhares, o maior rei de Israel, um poeta excepcional, um arquiteto habilidoso, boa pinta, porque ele era bonito também, corajoso, carismático, amado por muitos. E como se não bastasse, Davi é o pai distante de ninguém menos que Jesus. Diga aí, é mole ou quer mais? Um currículo desse. Mas o problema é que Davi também foi um sanguinário. Davi foi adúltero, Davi foi lascivo, Davi foi assassino, foi traidor e um péssimo pai. E ainda assim Davi era ungido e talentoso até o talo. Davi é um verdadeiro paradoxo, essa é a verdade. Vai entender, né? Forte nas batalhas, que ele era muito, e um fracasso, um verdadeiro fracasso em casa. Ele dançava de alegria na presença de Deus e tinha problemas com os filhos. Ele chorava, ele ria, ele clamava e ele derramava o coração em adoração e arrependimento sincero a Deus, até o ponto de sentir os ossos dele doerem quando ele se arrependia. Davi não é como aquela estátua colossal que talvez você já tenha visto em fotos. Algumas pessoas aqui da igreja eu sei que foram ver essa estátua em loco, aquela estátua colossal de mármore de aparência espartana que Michelangelo esculpiu em homenagem a ele em Florença, na Itália. Davi não é como aquela estátua. Davi é como você, Davi é como eu, Davi é de carne e osso.
E Davi também é muito suscetível, bem suscetível a fazer um monte de besteiras, como eu e você. Mas a pergunta que não quer calar é: o que Deus pensa de Davi? A pergunta não é o que as pessoas pensaram ou pensam de Davi, o que os outros pensam, mas o mais importante é o que Deus pensa de Davi. Bom, talvez você lembre o que Deus disse de Davi. O que Deus disse de Davi foi: está aí. Aí está um homem segundo o meu coração. Foi o que Deus disse de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. É o tema da mensagem para você nesta noite. Vai aparecer aí na tarja da sua tela. Um coração segundo o coração de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Esta é a continuação da nossa série de mensagens em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler, como eu falei, dos versos 1 ao verso 13, tá? Eu vou ler hoje na versão NVT, gente, a nova versão transformadora. Se você tem outra versão, não importa, acompanhe conosco, que diz assim a palavra santa e santificadora de Deus. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, ele me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor, purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho mais um, mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e os olhos bonitos. E o Senhor disse a este: levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Nossa história, gente, começa com Davi pastoreando ovelhas do pai dele em alguma alguma colina rochosa perto de Belém. Nem em sonho Davi podia imaginar tudo que Deus tinha planejado para ele nos próximos anos. Ele não fazia a menor ideia. Mas Deus conhece o futuro das pessoas. Esse é o nosso primeiro ponto e vai aparecer para você aí na tela. Deus conhece, eu vou repetir, o futuro das pessoas, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus conhece o seu futuro.
Que tal isso? A primeira coisa que o Espírito Santo quer dizer, quer cravar no seu coração bem fundo nesta noite: Deus conhece o seu futuro. No verso 1 do nosso texto, Deus diz a Samuel: Samuel, chega de chorar. Chega, já basta, eu não quero mais Saul no trono. Agora enche uma vasilha com óleo e vá até Belém, até a casa de Jessé. Tem alguém lá que eu escolhi para ser rei. Para entender o nosso texto, a gente precisa de um pouco de background. Saul tinha sido um rei pela vox populi, pela voz do povo, pela escolha do povo, não a escolha de Deus. O povo de Israel se via como estacionamento e via Saul como se fosse uma BMW. Eles queriam um rei para ser como as outras nações, como todo mundo. E ninguém podia ter tido um começo melhor do que Saul. Ele era um cara hipnotizante, afinal de contas, alto, bonito, a ponto de fazer as mulheres suspirarem quando ele passava, másculo, macho alfa, com a maior cara de líder nato. Parecia que Saul já tinha nascido para ser líder. Parecia que ele já tinha isso nas veias. Esse era o sangue que corria nas veias dele, o sangue real, sangue azul desde berço. E por um tempo, desde a coração de Saul, tudo parecia ir de vento em popa, até que um dia alguma coisa acontece no coração de Saul, um impulso que faz ele agir sem pensar. Mas não foi por qualquer bobagem. Saul agiu por desprezo deliberado ao Senhor. E um dia a conta veio. Não adianta. O dia chegou em que Deus disse a Saul: Saul, eu vou tirar de você o reino e eu vou entregar a alguém segundo o meu coração. Não é de se admirar ver Samuel chorando feito uma cachoeira. Samuel chora por Israel, Samuel chora por Saul, Samuel chora por ele mesmo. Afinal de contas, quem podia tomar o lugar de Saul? Samuel devia ter pensado. Mas Deus diz a Samuel: eu escolhi o próximo rei, Samuel. Eu sei quem pode tomar o lugar de Saul, eu escolhi um dos filhos de Jessé. Meu amado, minha amada, existe um tempo de se deitar na cama. Você já experimentou isso mais de uma vez, eu também. A gente não quer experimentar isso, mas infelizmente assim é a vida. Então existe um tempo da gente se deitar na cama, da gente fazer aquela posição fetal, da gente apertar o travesseiro, da gente encharcar o travesseiro com as nossas lágrimas. Existe o tempo de se lamentar, de chorar forte, chorar valendo, mas existe o tempo também de seguir em frente. Chega um dia em que a gente precisa enxugar as nossas lágrimas, porque a vida segue. A vida não acaba ali. Samuel fez bem chorar por Saul, como ele não poderia, mas chegou a hora de seguir em frente. Jesus chorou por Jerusalém, você lembra disso? Mas Jesus enxugou o rosto e seguiu o chamado dele, e ele seguiu o chamado dele por amor a Jerusalém. Outra vez Jesus chorou a morte de Lázaro, você também lembra disso? Mas depois Jesus enxugou o rosto e seguiu em frente para ressuscitar Lázaro. Outra vez Jesus chorou de agonia no jardim do Getsêmani, mas depois Jesus enxugou o rosto, levantou-se e em seguida ele seguiu em frente para se transformar no campeão da sua e da minha salvação. Aleluia. Se você tem chorado, e você tem chorado por um bom tempo, por tanto tempo que você nem lembra quanto tempo, não há nada de errado nisso. Não tem nada de errado em chorar muito, chorar por um bom tempo. Afinal de contas, está doendo. E você é quem sabe da sua dor e mais ninguém. Quantas vezes você teve que dizer para alguém que fez pouco da sua dor? Você teve que dizer algo do tipo: você não está no meu lugar, você não está sentindo a minha dor, você não sabe o que eu estou passando. Então talvez você venha chorando e chorando e chorando muito. Talvez você está chorando até de um jeito diferente, porque as lágrimas secaram. Você está chorando por dentro, não é nada visível, mas o seu coração está chorando.
Mas quando Deus diz para você, meu irmão, minha irmã, basta de lamentar. Quando você ouve isso do Espírito Santo, então, meu amado, minha amada, é hora de se levantar e seguir em frente para descobrir o que Deus reservou para você mais adiante. Tem alguma coisa reservada para você na próxima esquina da vida. Deus reservou alguma coisa para você mais adiante, mas você só vai descobrir se você se levantar e se você seguir em frente. Quando Samuel vai a Belém, ele não sabia o que Deus tinha em mente, ele não sabia qual escolha que Deus iria fazer. Deus não tinha dito nada a ele, somente mandou ele para lá, para Belém, e disse que lá ele iria escolher alguém. É como se Deus dissesse assim: somente mexa as suas pernas, Samuel, somente dê um passo atrás do outro até a casa de Jessé, lá eu vou mostrar para você mais detalhes do meu plano. Meu amado, minha amada, aqui vai uma das chaves para o baú do segredo de Deus, a respeito da vontade de Deus. Você quer descobrir qual a vontade de Deus? Você já se perguntou qual a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu faço para descobri-la? Então eu vou dizer para você aqui uma das chaves para esse baú. O baú do segredo da vontade de Deus. Se você quiser descobrir a vontade de Deus para você amanhã, o que você tem que fazer é se levantar, você tem que lavar o seu rosto, enxugar as suas lágrimas e fazer a vontade de Deus para você hoje. Hoje. Então, enquanto você faz a vontade dele para você hoje, você vai descobrir a vontade dele para você amanhã. Que tal isso? Fica mais fácil assim, não fica? Mesmo antes de Saul descer do trono, Deus já tinha escolhido um outro homem. Saul ainda estava sentado naquele trono, mas Deus já tinha feito a escolha dele. É um alívio tremendo a gente saber que quando um homem de Deus falha e as pessoas têm nos decepcionado, talvez você tenha decepcionado pessoas também, pessoas decepcionam, mas sabe de uma coisa? Quando as pessoas falham, quando um homem falha, os planos de Deus não falham, meu irmão. Aleluia. Deus não falha, Ele não falha nunca. Se um homem não está disposto a fazer a vontade de Deus, Deus encontra um outro homem. Deus sempre encontra alguém, um homem segundo o coração dele. Enquanto a gente treme de medo, porque a gente se treme de medo de tanta coisa, Deus está por trás da cena, dos bastidores, do palco, trabalhando. Ele está trabalhando agora mesmo. Agora mesmo. Minha mãe, isso me faz lembrar que minha mãe e a mãe de Shirley, anos atrás, um bom tempo atrás, a mãe de Shirley, minha esposa, e a minha mãe, elas se conheceram antes de eu conhecer Shirley. Olha só que interessante isso, coisas de Deus. No dia em que elas se conheceram, a mãe de Shirley comenta com a minha mãe. Olha o comentário que a mãe de Shirley faz com a minha mãe. Ela diz assim: eu tenho uma filha, sabe? Mas eu ando preocupada com ela, porque ela tem tido muitos problemas com o namoro, no namoro dela. Daí a minha mãe pensa um pouco e responde assim: eu também tenho um filho. Ele tem mais ou menos a idade da sua filha, e ele também tem tido não muita sorte com as namoradas dele. Quem sabe eles não se encontram no futuro? Foi o comentário da minha mãe. Gente, parece que minha mãe falou pela boca de um anjo. Porque os nossos relacionamentos passados tinham que dar errado para que o nosso relacionamento, meu e da minha esposa, hoje desse certo. Tiveram que dar errado, e muito errado, os nossos relacionamentos para hoje. O nosso relacionamento dá muito certo. E meu irmão, pense como eu dou glória a Deus. Eu chorei, a minha porção de lágrimas, Shirley também no passado. E hoje, a gente sorri de alegria pelo que Deus fez e ainda fará no nosso relacionamento. Mas lá, naqueles dias, a gente não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. A gente só sentia dor, a gente só sentia angústia, a gente só fazia chorar. Chegou um momento que nós tivemos que parar de lamentar, enxugar as lágrimas, seguir em frente e nos encontrarmos. Foi o que aconteceu, foi o que Deus preparou para a gente, meu irmão, minha irmã. O que Deus estava fazendo enquanto Saul estava aparentemente destruindo o futuro de Israel, ninguém
sabia. O que Deus estava fazendo, meu irmão, minha irmã? Ele estava preparando Davi para ser rei. Ninguém sabia disso além de Deus. Samuel não sabia, Jessé com certeza não sabia, e nem Davi fazia a menor ideia. Mas Deus sabia. Meu irmão, Deus sabe. Deus sabe. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, não importa, Deus sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Você está preocupado com o futuro, meu amado, minha amada? Eu tenho que confessar para você que eu também estou pregando para mim, e eu me avoro a dizer quem é que não está. Quem não está pelo menos um pouco preocupado com o futuro, ainda mais no cenário que a gente vive. Para piorar as coisas, ainda vem uma crise crise de água. Talvez vai faltar água, andam falando por aí. Nossos leitos de UTI aqui em Pernambuco já voltaram a ficar ocupados quase que ao máximo, 98%, se eu não me engano. Crise econômica, crise de todo tipo, gente. Como não ficar preocupado com o futuro? Você está com medo das cenas dos próximos capítulos da novela da sua vida? Agarre-se nesta esperança. Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro. Enquanto você se preocupa, Ele está no seu amanhã, resolvendo as broncas, os detalhes do amanhã. Ele já planejou o seu amanhã desde ontem. Ele não vai esperar chegar amanhã para planejar, Ele já preparou tudo, já planejou tudo muito antes, com muita antecedência. Nosso Deus é um Deus precavido, Ele nunca é pego de surpresa, o céu nunca está em crise como a gente está de vez em quando. Que este pensamento levante o seu espírito, meu irmão, minha irmã. Espere no Senhor, escute a voz dEle, descanse nele. E dê o próximo passo adiante de você. Solte as suas mãos da necessidade de entender ou de controlar os planos de Deus para você, porque Jeremias 29:11, você lembra muito bem desse versículo. Não é Deus dizendo não é você dizendo para Deus assim: eu sei, Senhor, dos planos que eu tenho para ti. É assim que diz o versículo. Não é de jeito nenhum. O versículo não diz isso, não diz eu sei muito bem dos planos que eu já fiz para o Senhor meu Deus. Não tem nada a ver com isso. Eu gosto eu amo essa frase de Woody Allen que diz assim: quer fazer Deus rir? Conte os seus planos para Deus. Conte os seus planos para Deus se você quiser fazer Deus rir. Mas o verso não diz isso. O verso não diz assim: faça Deus saber dos seus planos e imponha os seus planos para Ele. Não diz isso. Não, o verso de Jeremias 29:11 é Deus dizendo para você, mais uma vez nesta noite, porque você já ouviu esse verso, eu tenho certeza, e mais uma vez o Espírito Santo te lembra esse verso. Ele diz assim: eu sei os planos que eu tenho para você, aleluia. E são planos de bem, não são planos de mal, para dar a você o futuro que você pensa. Em outras versões diz assim: para dar a você o futuro que você deseja. São planos de paz, meu irmão, não de mal. Mas pastor, nesse momento eu não estou sentindo nenhuma paz, estou sentindo uma angústia. Espere, meu irmão, espere um pouco mais. Antes que você comece a conseguir enxergar os planos de Deus para você, você tem que se livrar dessa necessidade de passar as marchas nos planos de Deus. Ou é Ele no controle, ou é você precisa decidir. Ou é Deus no controle, ou é você. Se você está tentando tomar o controle da situação, adivinha quem é que já não tem mais o controle da situação? Ao menos na sua cabeça, Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, diz a palavra, Ele nunca tira a mão do controle. Ele não perdeu as rédeas, Ele não perdeu o controle. Deus continua no controle. Por isso se esforce para proteger o seu coração, meu amado, minha amada, porque Deus enxerga o interior da pessoa. É o nosso segundo e último ponto. Deus enxerga o interior da pessoa. Ele não é ludibriado pelas aparências.
Eu vou repetir, Deus enxerga o interior da pessoa, Ele não é ludibriado por aparências. Não adianta alguém tentar dar a volta em Deus por impressões. E como disse a maior romancista de todos os tempos, Agatha Christie, pouquíssimos de nós somos o que parecemos. Eu vou repetir essa frase, pouquíssimos de nós somos o que parecemos, infelizmente. Bom, como Deus tinha mandado, Samuel segue caminho para a casa de Jessé e diz, quando ele chega lá, eu vim para fazer um sacrifício e eu quero que vocês me acompanhem. O curioso é que a gente não sabe se Samuel falou para Jessé o que exatamente ele queria com ele e com os filhos dele. Mas isso não importa, porque Samuel era bem conhecido em Israel. Era uma baita honra naqueles dias receber a visita de um profeta. Se hoje já é uma honra para você receber a visita do seu líder de pequeno grupo, do seu pastor, não é? De um diácono da igreja, imagina naqueles dias receber a visita de um profeta. E é óbvio que Jessé foi chamar os filhos dele com muito prazer. Daí eles ficam de pé, eles ficam todos enfileirados, um ao lado do outro, e o primeiro é apresentado, o nome dele, você viu aí no texto, Eliabe. Evidentemente Eliabe é um pouco parecido com Saul, um cara alto, um cara bonitão, e com certeza impressionou Samuel com a aparência dele, porque assim que Samuel bate os olhos em Eliabe, ele pensa alto e ele diz alguma coisa, eu imagino assim para Deus, parecida com isso mesmo, Senhor, perfeito, excelente escolha, o cara tinha até cara de rei, ele deve ter dito para Deus. Mas Deus responde o que mesmo? O que é que Deus responde para Samuel? Deus diz assim, do que é que você está falando, Samuel? O que é que você está falando? Esse não é o escolhido. Então Samuel olha para o segundo candidato, Abinadab, e desta vez Samuel não diz nada. E Deus responde, também não é esse. Depois Samuel caminha até o próximo e Deus responde, também não. Depois vem o próximo, também não. E o próximo, também não é esse. Próximo, não. E o próximo, também não. Não foi nenhum deles. De repente Samuel se vê perdendo de 7-0, gente, em matéria de dedução. Ele deve ter ficado encasquetado, afinal de contas ele foi ungir um novo rei de Israel e não encontrou nenhum rei. O problema é que Samuel presumiu que ele sabia a vontade de Deus simplesmente por impressões pessoais. Foi isso que Samuel fez, mas ele estava redondamente errado. Samuel estava repetindo o mesmo erro que as nações cometeram antes. Samuel estava procurando por alguém que tivesse cara de rei, que parecesse com o rei, que tivesse aparência de rei. Por isso que quando ele vê Eliabe, ele pensa, esse cara é o cara, é esse cara que Deus tem em mente, só pode ser ele. E existe algo de muito humano sobre essa cena aqui, muito humano. Um após o outro, os irmãos pararam e ficaram ansiosos ali na presença do profeta, um após o outro. A resposta de Deus é categórica, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel devia ter aprendido a lição com o que aconteceu com Saul, mas não foi o que aconteceu. Infelizmente todos nós temos a tendência de sermos hipnotizados por um Eliabe. É ou não é, meu irmão, minha irmã? Mesmo quando a gente é queimado por Saul, mesmo assim a gente tem essa tendência de sermos hipnotizados por algum Eliabe. Às vezes parece que a gente nunca aprende, a gente comete as mesmas burradas, os mesmos erros de novo e de novo. A gente se deixa levar por sucesso exterior, por aparências, por dinheiro, por influência, por formação acadêmica, contatos, roupas, carros, tamanho do apartamento, localização do apartamento, quantidades de apartamentos, carisma. Mas Deus não se importa uma grama que seja com nada disso. O verso 7 escancara isso para a gente, quando Deus diz, o Senhor não vê como as pessoas veem. Deus vê diferente, Ele não olha como as pessoas
Olha umas coisas. A propósito, a gente deveria se perguntar, o que é que tem errado? O que é que tem de muito errado com esses 7 irmãos? Por que Deus não quis nenhum desses 7? Qual é o problema com esses 7 irmãos? Não tem nada de errado com eles, meu irmão, minha irmã. Nada de errado, são rapazes comuns. O texto mencionaria alguma coisa de negativo, se existisse qualquer coisa de negativo nesses rapazes, não tem nada errado neles. Cada um desses rapazes poderia, na verdade, fazer qualquer trabalho do mundo, exceto um: ser rei de Israel. Porque Deus já tinha feito a escolha dele, já estava decidido. Quando o ex-presidente Fernando Collor de Mello disparou nas pesquisas eleitorais para presidente em 1989, alguns de vocês lembram, contra todos os outros candidatos. Sabe qual foi o maior motivo dele disparar na frente das pesquisas, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Massachusetts? Escute isso. Foi o argumento de que Collor era simplesmente o candidato mais bonito. Esse foi o único argumento. Isso foi o que indicou essa pesquisa feita pela Universidade de Massachusetts. E hoje o interessante é que, se existisse a máquina do tempo, a maioria dos brasileiros que votaram em Collor gostaria de entrar nessa máquina do tempo, voltar lá atrás e para votar no candidato que nem de longe, na opinião de alguns, era o mais bonito. Sabe quem? Enéas Carneiro. Enéas Carneiro, só que é tarde demais. Inês é morta, literalmente. Literalmente. Ganhou o voto de aparência. Ganhou o voto de aparência. Tanto nos dias de Samuel, quanto em 1989. Ganhou o voto de aparência. E todo mundo já sabe no que deu. Todo mundo já sabe. Bom, voltando à nossa história, finalmente Saul pergunta a Jessé a propósito, só por curiosidade: você não tem nenhum outro filho, não? Você tem qualquer outro filho? Samuel pergunta como quem dá um tiro no escuro. Ele não sabia, afinal de contas, e a resposta de Jessé é estranha. Ele fala no verso 11 assim: ainda tem um mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. E com isso Jessé quis dizer algo do tipo assim: ele é só um garoto, ele não serve para mais nada, além de tomar conta de umas ovelhas. Ele é café com leite, ele não conta. Você não ia querer ele é só um coitado, foi por isso que eu não chamei ele. Ele não tem porte de rei, ele não tem cara de rei, ele não serve para nada, ele só serve para cuidar de ovelhas. É por isso que eu deixei ele lá naquele lugar, naquela colina, cuidando de ovelhas. Ele não tem nem aparência de rei. Eu acho que todo filho mais novo sabe exatamente o que está acontecendo nessa cena. Exatamente, o filho mais velho chega e consegue tudo que ele quer. Todos os privilégios começam com ele, daí vem o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto e o mais novo. E se você é o mais novo, de uma penca de irmãos, boa sorte, garoto, você vai precisar de muita sorte. Eu aconselho, inclusive, você usar um crachá para evitar que os seus pais ou confundam o seu nome, ou até pior do que isso, esqueçam o seu nome. E acredite, você vai ser mais feliz se você aprender a levar isso na esportiva. Se deixar para lá todas as vezes que os seus pais confundirem o seu nome. Agora, enquanto os 7 irmãos estavam com Samuel, Davi estava lá fora com as ovelhas. Davi não tinha ideia do que estava acontecendo. Jessé não pensou nem um segundo em chamar Davi para participar da seleção. Tudo bem que Jessé não apostasse as fichas dele no filho, mas que tal pelo menos deixar o filho assistir à seleção, mas nem para isso. Mas Samuel diz assim: mande chamar o garoto. Olha o que é que Samuel fala: mande chamar o garoto, e é bom ir logo, porque a gente não vai comer. Esqueçam desse negócio de comer enquanto ele não chegar. A gente só coloca a colher na boca quando Davi chegar aqui. E eu imagino que Jessé encolhe os ombros e pensa: tá, mas
você só vai perder seu tempo, Samuel, porque ele é só um garoto, um pastor de ovelhas. Algum tempo depois, lá vem Davi, direto do pasto, meu irmão, minha irmã. Ele nem mesmo teve tempo para tomar banho e trocar de roupa. Você consegue imaginar o cheiro de alguém que passou o dia todo cuidando de ovelhas? Você consegue imaginar? Não é exatamente o cheiro de nenhum natura homem desodorante colônia. Não é nenhum cheiro desse, está mais para cheiro de estrume. Mas aí está o futuro rei de Israel, um garoto provavelmente com 16 anos, um pastor de ovelhas, um sonhador, e cheirando a estrume, tudo junto. Ele não se parece em nada com o rei, não importa, Deus encontrou Davi. Jesus também não se parecia nada com o rei, nada com o rei. Jesus era carpinteiro, como vocês sabem. Jesus pegava um jumento emprestado dos outros, porque ele não tinha o transporte próprio. Jesus dormia de favor na casa dos outros, porque ele não tinha casa. Jesus às vezes dormia no relento. Jesus pagava impostos com moedas que os peixes engoliam. Jesus comia refeições simples, como peixes pescados por amigos. Não tinha duas túnicas, Jesus não tinha duas túnicas, nem para se perguntar assim, qual será a túnica que eu vou usar no culto de hoje. Ele não tinha duas túnicas. Mas sabe de uma coisa? Foi esse Jesus que Deus ungiu como rei. Esse foi o rei escolhido de Deus, porque para Deus, escute isso, meu irmão, minha irmã, não importa se você tem ou não cara de rei, importa se você tem um coração segundo o coração dele. É isso que importa. Os filhos de Corá, no Salmo 45, entregam a razão porque Deus ungiu Jesus, mesmo que Jesus não tivesse aos olhos dos homens a menor cara de rei. O verso 7 do Salmo 45 diz sobre Jesus, escute o que aqui diz assim: amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Foi por isso que Deus escolheu Jesus. Porque ele sempre foi um amante da justiça e um odiador do mal. Davi tinha um coração segundo de Deus, e por isso Deus diz a Samuel no verso 12, é este, levante-se e unja-o com óleo. E assim Samuel unge Davi rei sobre Israel. Isso não transforma Davi em rei imediatamente. Na verdade, eu nem sei se Davi tinha alguma ideia do que essa unção que se derramava sobre a cabeça dele significava. Eu não sei disso, meu irmão. Nem Davi sabia, eu acho. Não está claro se Samuel explicou para Jessé e para os rapazes o que estava acontecendo, mas não importa, o que importa é a unção de Deus sendo derramada sobre a cabeça de Davi. O que importa é que esta unção é Deus dizendo, este é o meu escolhido, e é tudo o que importa, é isso que importa, meu irmão, minha irmã. Eu digo isso porque no verso 13 narra que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi, e esse é o jeito de Deus dizer a Davi, a partir de hoje, Davi, é o meu poder que está sobre você, e você vai usufruir deste poder quando chegar a hora. A partir de hoje eu ponho em você o meu coração em potencial, eu removo o seu e coloco o meu em potencial, e eu vou trabalhar no seu coração dia após dia. Essa unção significava exatamente isso. Meu amado, minha amada, finalmente Deus encontrou um homem para unir o coração dele com o coração desse homem e abençoar muitos através dele. Eu aposto que anos mais tarde Davi estava pensando no descaso do pai dele com ele e na unção de Deus sobre ele como um manto, um manto quente num dia frio, quando ele escreve o Salmo 27:10, onde diz assim, olha só que palavras, Salmo 27:10 diz assim, mesmo que meu pai e a minha mãe me abandonem, os dois juntos, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Você já foi considerado um café com leite?
Eu não consegui deixar de rir agora porque eu já fui mais de uma vez. Você já foi chamado de café com leite? Em uma partida de futebol, uma partida de queimado, ou de vôlei, ou no trabalho. É uma sensação horrível, não é mesmo? Ser considerado um café com leite. Eu digo isso porque você, quando é considerado um café com leite, você é a última opção. Aliás, você só é a opção porque não existe outra opção. Porque se existisse qualquer outro, um pouco melhor, menos ruim do que você, esse seria o escolhido, na opinião das pessoas. Quando Deus escolheu Davi, Ele não escolheu o MVP, Ele não escolheu o most valuable player, Ele não escolheu o jogador mais caro, Deus escolheu café com leite, meu irmão. Deus escolheu café com leite, o jogador mais ruim de todos, o menos valioso de todos. Você se sente meio café com leite na vida, meu amado, minha amada? Deixa eu lhe perguntar mais uma vez, neste momento você se sente meio café com leite na vida, meio esquecido, meio inútil, meio desprezado, meio mal reconhecido? Pois não se sinta mais assim. Nesta noite Deus diz para você assim: eu quero escolher alguns cafés com leite. Nesta noite Deus diz para você: hoje eu escolho você, eu quero escolher você para pôr o meu coração no seu coração. Hoje eu quero fazer de alguns homens e mulheres segundo o meu coração, um coração humilde e cheio de esperança. Meu amado, minha amada, há uma mensagem nessa história aqui para você que se sente paralisado, você que se sente pequeno, você que se sente mal reconhecido. E a mensagem é que quando Deus quer preparar você para coisas grandes, Ele primeiro treina você em pequenas coisas. Eu vou repetir isso. Se Deus quer colocar algumas pessoas em lugares grandes e Deus quer colocar alguns de nós em lugares grandes, altaneiros, Ele vai primeiro treinar você com coisas pequenas. Ele chamou você para coisas grandes. Lembre-se, você vai precisar. Se Deus chamou você para coisas grandes, eu creio que sim, você vai precisar passar um tempo no pasto. É importante que você não esqueça isso. Você vai precisar passar um tempo no pasto, e lá você vai se sentir pequeno, você vai se sentir sozinho, você vai se sentir desprestigiado, desprezado. Mas lembre-se de Davi cheirando a estrume nessas horas, na colina, no pasto. A história dele não terminou no pasto, meu irmão, minha irmã. Por isso, seja fiel, seja humilde, seja esperançoso. Faça o que Deus pede para você fazer neste momento, neste dia, e siga em frente. Quem sabe a unção que Deus preparou para você amanhã? Quem sabe? Quem sabe a unção que Deus preparou para você? O que é que ela vai trazer para você amanhã? Você sabe? Não, você não sabe, você não faz a menor ideia, portanto espere o tempo que for preciso. A história que você acabou de ouvir joga um raio de esperança em você. Você que possa estar se perguntando assim: o que é que Deus está fazendo? O que é que será que Deus está fazendo? O futuro de Israel parecia estar perdido quando Deus rejeitou Saul, mas a desobediência não pode parar os planos de Deus. Deus é Deus e os planos dele para a sua vida e para a minha vão se realizar. Por isso, cuidado para não tirar conclusões precipitadas, como talvez você venha tirando nos últimos dias. Cuidado, muito cuidado. Cuidado para você não tirar conclusões com base somente no que você vê. Cuidado para você não julgar Deus só pelo que você vê. O verso 7 ensina a gente que Deus vê o coração, Ele não vê como as pessoas veem. Saul parecia ter unção, ele só parecia, mas Davi tinha a unção e tinha o coração, tinha as duas coisas. Um foi rejeitado, o outro foi escolhido. Um estragou a chance que recebeu, o outro se tornou o maior rei de Israel. No fim, o que as pessoas pensam não importam. O que as pessoas andam falando, andam pensando de você?
Não importa. No fim das contas, o que as pessoas pensam que elas falam, não importa nada, o que Deus pensa é que faz a diferença. Então eu pergunto, quando Deus olha para dentro do seu coração, e hoje, neste momento, Ele está olhando dentro do seu coração, o que é que Ele enxerga no seu coração, quando Ele olha aí para dentro? Talvez você esteja respondendo assim, honestamente, pastor, deixa eu responder para o senhor, honestamente, pastor, eu acho que Deus não está vendo muita coisa boa no meu coração não, pastor, eu estou aqui para ser honesto, não posso enganar ninguém, posso até tentar, mas alguma hora as coisas vêm à fora, e muito menos eu não posso enganar a Deus. Eu já fiz muita besteira, pastor, e eu acho que eu sou propenso a fazer outras. Eu acho até que quando esse culto terminar, eu já vou começar a fazer novamente minha corda de besteiras. Como é que eu fico então, pastor? Então escute isso, meu irmão, minha irmã. Você acha que Deus sabia dos erros de Davi? Sabia dos erros que Davi ia cometer antes dele ser escolhido? Davi sabia. Responda aí nos comentários, você acha, eu vou repetir a pergunta, que Deus sabia dos erros que Davi ainda ia cometer ou Ele não sabia? Será que Deus não sabia, meu irmão, minha irmã? Então, se Deus sabia dos erros que Davi ia cometer, como é que Deus pode ter escolhido um cara desse para ser rei? Como é que Deus escolheu Davi ainda assim? Deus não sabia das manobras políticas que Davi ia cometer? Sim, Ele sabia. Deus não sabia dos casamentos de conveniência que Davi ia ter? Sim, Ele sabia. Deus não sabia do caso que Davi ia ter com Batseba? Sim, Ele sabia. Deus não sabia do assassinato de Urias? Sim, Ele sabia. Deus não sabia que Davi seria um péssimo pai? Sim, Ele sabia. Deus não sabia que Davi era propenso à depressão e ao desânimo? Não, pastor? Sim, Ele sabia. Deus sabia que a própria família de Davi ia se desintegrar, não, pastor? Sim, Ele sabia. Deus sabia de tudo isso, meu irmão, e muito mais a respeito de Davi. Deixa eu lhe dizer, ainda assim Deus escolheu Davi. Ainda assim, você está impressionado? Se não está, deveria. É para a gente ficar com a boca no chão. Como é que Deus escolhe um cara desse? Sabe o que é que isso se chama? Isso se chama graça. Isso se chama graça, meu irmão. Meu amado, minha amada, se você quer saber, só tem um jeito de uma pessoa ter um coração segundo o coração de Deus. E esse jeito é através da graça concedida pela cruz de Jesus. É o único jeito. Se um homem tem um coração segundo o coração de Deus, é sempre apesar do próprio coração dele. Um coração onde uma vez abundou o pecado, agora pelo poder da cruz superabundou a graça de Deus, aleluia. Um homem segundo o coração de Deus sabe o que fazer sempre que decepciona o Senhor. O que é que você faz quando você decepciona o Senhor? Um homem segundo o coração de Deus sempre sabe o que fazer quando isso acontece. Um homem segundo o coração de Deus olha sempre para a cruz e diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele renova as minhas forças, Ele me guia pelos caminhos da justiça, tua vara e o teu cajado me protegem. Um homem que escreveu esse salmo experimentou a graça superabundante de Deus, meu irmão, minha irmã. Meu amado, minha amada, o nosso texto deixa uma lição para você que já fez 1 milhão de escolhas erradas. Você que se sente sem oportunidade nenhuma mais, porque você queimou todas elas, você jogou todas elas no beleléu. E você que se sente menos do que perfeito, escute isso: Jesus pode ser o seu pastor também, meu irmão, minha irmã. Meu amado, minha amada, Jesus quer e pode ser o seu pastor também. Olhe para a cruz, somente olhe para a cruz. Nela um dia o seu Salvador esteve pregado, mas agora essa cruz, olhe para ela, ela está vazia, porque Ele vive. É por isso, reconheça na cruz o favor que você tem dele, um favor imerecido. Mais uma vez, hoje, novamente Ele te dá. Isso não tem a ver com mérito nenhum, não é porque você merece, porque você conquistou, porque você é bonzinho, porque você consegue acertar tantas vezes, não tem nada a ver com isso, tem a ver com herança. Herança conquistada por essa cruz que eu falei, que hoje está vazia.
Eu anunciei a você no sermão passado e eu vou anunciar novamente. Prepare o seu coração para escutar isso, meu irmão, minha irmã. Tem mais graça ainda para você a caminho. Tinha graça no domingo passado a caminho, tinha ontem, tinha antes de ontem, e a graça continua a caminho. O Deus de Davi é o seu Deus e a graça dele não se esgotou, aleluia. Milhares de gerações já se passaram, milhares de gerações, e todas elas dizem como um coral: a gente não quer os defeitos de Davi, a gente não quer os pecados de Davi, a gente quer o Deus gracioso de Davi, é isso que a gente quer. A gente quer o Deus de Davi, porque Ele é um Deus gracioso, é um Deus de graça. Foi por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o homem que aprendeu a lição mais básica no programa de Deus. Uma vida vitoriosa só pode ser vivida pela graça, meu irmão, minha irmã. Este é o significado da frase, um homem segundo o coração de Deus. Essa frase não pode significar perfeição. Para você que talvez já pensou isso, não tem nada parecido com isso. Ou Davi nunca teria sido escolhido se fosse porque ele era perfeito, ou próximo de ser perfeito. Jesus não poderia tê-lo escolhido. Ser um homem segundo o coração de Deus significa que porque você acredita que Ele nunca desiste de você, Ele nunca desiste de você, aleluia. O destaque da vida de Davi não é o pecado dele, não é o pecado dele, mas sim a graça de Deus batizando ele com força, meu irmão. A nota que Davi deve receber não é pelo pecado dele, mas sim pela graça de Deus na vida dele. E essa nota é 10, não pode ser outra. No começo da história, ninguém acreditava em Davi além de Deus. Ninguém. Nem Jessé, nem os irmãos. Ninguém acreditava. No fim de tudo, Davi estava... Sabe como é que Davi estava no fim da história dele? Talvez você não se lembre, eu não saiba, eu vou dizer para você, no fim da história dele, Davi estava com a família ferida, aos frangalhos, aos pedaços, o país destroçado, ele estava abandonado pela maioria dos amigos, mas ele vê que Deus continuava com ele. Davi sempre continuou repetindo, certamente, isso aqui é a frase literal de Davi no Salmo 23, ele diz assim, ele continuou repetindo isso pela vida toda, de novo, do começo ao fim da vida dele, não importa o que acontecia a Davi, ele repetia, certamente, a tua bondade e o teu amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Senhor para sempre. Davi sempre repetiu isso. Deus nunca desistiu de Davi, isso é graça. Isso é graça. Davi nunca desistiu de Deus. E isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Davi nunca desistiu de Deus. Nem nos piores momentos. Você já pensou em desistir do Senhor? Arrependa-se, pois Deus nunca desistiu de você e jamais vai desistir. E isso é graça. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos santifica, que nos impulsiona para frente, que nos permite chorar nos momentos de dor e em todas as horas que nós devemos lamentar. Mas chega uma hora em que o Senhor nos manda levantar, enxugar o rosto, enxugar as lágrimas e seguir em frente. Leva os meus irmãos e as minhas irmãs para os caminhos que o Senhor quer conduzi-los. Unge-os com óleo, Senhor. Põe neles o teu coração, junta o teu coração com o deles. E que o teu coração fique bem amalgamado com o deles, Senhor. Que eles sejam homens e mulheres, adolescentes, jovens, meninos e meninas, segundo o teu coração. Com os olhos fechados, eu quero perguntar se tem alguém aí do outro lado, que está acompanhando esse culto e até hoje não confessou Jesus como Senhor e Salvador, está, quem sabe, acompanhando esse culto junto a um cristão, junto a um cristão, seu amigo, ou seus pais,
ou familiares. Eu quero convidar você a confessar Jesus como seu pastor, o seu pastor e o seu rei. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo te convença da sua necessidade de receber o perdão de Deus pela morte de Jesus, o sangue dele derramado na cruz, como preço suficiente pelo pecado, a cota de pecado que você cometeu contra Deus até aqui. O primeiro pecado que você comete é contra Deus, para depois ser contra o outro ou contra você mesmo. E você precisa se arrepender, se consertar com Deus. Não dá para fazer isso com seu esforço. Você precisa receber esse conserto pela cruz, dizendo assim, e eu, em nome de Jesus, peço para que você repita isso com sinceridade e com franqueza. Você que nunca fez isso, repita assim: Jesus, eu te confesso como Senhor e como meu Salvador, perdoa os meus pecados, e eu te recebo como meu pastor e meu Deus. Você que fez essa oração, escreva aí nos comentários: pastor, a partir de hoje eu sou um filho de Deus, salvo em Jesus. Escreva aí. Nós queremos comemorar junto com você. Nós queremos torcer, orar por você, e que Deus termine a boa obra que Ele começou na sua vida. Nós temos mais um louvor, depois nós fechamos com a bênção sacerdotal. Ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me
somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Aleluia! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu sei, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, levante suas mãos onde você estiver, para receber a bênção sacerdotal. Senhor, que o teu amor, que a graça de Jesus, paz do príncipe da paz, que a comunhão e a consolação que nós temos no Espírito Santo, estas coisas acompanhem o teu povo desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, igreja. Fique com Deus.